Conosco ontem e também hoje pela manhã. Vamos orar pelo servo de Deus. Pai, nós te louvamos por este teu filho, que prontamente atendeu o convite da tua igreja e com alegria, Senhor, veio da sua cidade até nós. Oramos para que, por meio dele, o Senhor fale aos nossos corações. Fala pela palavra e pelo Espírito ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Mais uma oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor, e nós temos o versículo 5 do Salmo 100 como norteador de tudo que temos falado aqui desde sábado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E nesses 90 anos, temos reconhecido a fidelidade do Senhor para com esta amada igreja, a vida dos nossos irmãos, de cada família, e com certeza o Senhor tem derramado bênção sem medida no meio da igreja, amém, irmãos? E quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, apenas um versículo 12, e o tema dessa mensagem é: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler todos juntos? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Conta-se a história de alguns pescadores que sobreviviam do mar, da pesca, e que resolveram, além de sobreviver da pesca, ter um propósito de salvar a vida daqueles que naufragavam ali no mar. E eles começaram então a fazer esse trabalho de salvar vidas, muito especial. E cada navio, cada barco que naufragava, estes homens pegavam seus barcos e iam até alto mar para salvar o tanto de vida que eles pudessem salvar. E eles, em cada salvamento, as pessoas saíam do mar gratos, muito gratos, pela ajuda, pela salvação. Eles morreriam em alto mar, mas aquele trabalho era muito especial, e cada um que saía queria contribuir e agradecer de alguma maneira, contribuindo com aquela missão. E aí, alguém ajudou com um recurso bem grande, para que se construísse uma sede de salvamento, para todos aqueles que precisassem. E aí construíram uma sede linda, maravilhosa, e agora já tinha mais gente envolvida nessa sede, e agora tinha muitas reuniões, assembleias, tinha muita gente querendo dar pitaco naquilo que era feito de uma maneira tão simples, tão singela, e com o propósito de salvar vidas. Agora o lugar ficou muito bonito, agora a sede estava toda com móveis bonitos, um piso muito bonito, e agora as pessoas começaram a reclamar que quem vinha de alto mar vinha tudo sujo, e como poderiam aquelas pessoas entrar agora na sede limpinha, bonitinha? Então, eles começaram a fazer reuniões e reuniões, e decidiram que teria que mudar o propósito, e que apenas algumas orientações, alguns folhetos distribuídos em alto mar, para avisar que era perigoso o mar, e já não salvavam mais as vidas. E perdeu-se o propósito daquela missão. E nós estamos diante de um texto, onde o Senhor tem falado através desse texto, de que o Senhor
é a ajuda, é a pedra de ajuda para um povo que se arrependeu. Mas a história nos mostra que o povo de Israel perdeu o propósito na caminhada. Você não pode ler esse capítulo e esse versículo isoladamente. Ele é um ponto de transição diante de uma decadência espiritual e política em Israel. Os livros anteriores de Juízes e os primeiros capítulos de Samuel, eles pintam um quadro desolador de apostasia generalizada, onde cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. A nação estava fragmentada, sem uma liderança central forte, e o que é mais grave, havia abandonado largamente o culto ao Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, para adorar os ídolos das nações vizinhas, principalmente os Baalins e os Astarotes. O ápice dessa crise de fé foi a derrota para os filisteus. No capítulo 4, você vai ver dois momentos de derrota, onde na primeira derrota 4.000 homens morreram, na segunda 30.000 homens morreram, e eles perderam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E Deus não precisa de ninguém para protegê-lo, para defendê-lo, porque quando os filisteus levaram a arca para o seu território, diz a palavra que o Deus deles, o Deus Dagon, caiu já no primeiro dia. No segundo dia, suas mãos e cabeça foram decepadas. E eles já ficaram receosos. E aí começou a aparecer tumores entre os filisteus. E eles resolveram devolver a arca, que ficou numa cidade, Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, por 20 longos anos. Esse período de 2 décadas, mencionado no versículo 2, é crucial. Ele representa um lapso de tempo durante o qual a arca, o coração pulsante da fé israelita, estava ausente do centro de adoração. E isso refletia a distância espiritual do povo em relação a Deus. E mais, o sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, eles corromperam o sacerdócio. Eles estavam em pecado, tentando sacrificar a Deus, algo que Deus já não mais aceitava. E essas derrotas têm a ver então com essa decadência, desde a liderança até o povo. O filho da nora de Eli representa esse momento quando ela põe o nome dele, de um filho que nasceu de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. E nesse cenário de desolação, de desesperança, Samuel é preparado desde a mais tenra idade para assumir como o último juiz de Israel, sacerdote e profeta. Deus, lá no primeiro capítulo, mostra a sua mãe orando por ele, até que ele foi entregue ao sacerdote Eli para ser consagrado ao ministério sacerdotal. E ele não era apenas um profeta, era também o último dos juízes e um sacerdote. E sua infância, ele recebe esse chamado divino. Samuel havia então crescido no tabernáculo sob a tutela de Eli, testemunhando a corrupção dos seus filhos e a queda da casa sacerdotal, que você vai ver nos capítulos seguintes. E tudo isso preparou para o papel que ele desempenharia, meu povo, ser instrumento de Deus para a restauração de Israel. E a opressão dos filisteus, que havia se intensificado após a captura da arca, era um lembrete constante da desobediência de Israel. Os filisteus, um povo guerreiro,
e certamente dominava toda a metalurgia de ferro, exercendo controle sobre o próprio território israelita, exigindo tributos e proibindo Israel de ter os próprios ferreiros para construir as suas armas. Era uma subjugação, não apenas política e econômica, era um sinal claro do juízo de Deus sobre a infidelidade do seu povo. A nação estava em estado de profunda miséria, não apenas materialmente, mas espiritualmente. A crise nacional era em sua essência uma crise de fé, e era nesse contexto de opressão, um arrependimento latente, uma liderança divinamente apontada, que os eventos de 1 Samuel 7 se desenrolam, marcando uma virada significativa na história de Israel. Agora, sobre a liderança de Samuel, o povo se arrepende, ora e confia em Deus, e o Senhor lhes concede vitória. A próxima luta contra os filisteus é de vitória. Samuel então ergue essa pedra memorial chamada Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda. Aliás, a ramificação dessa palavra tem a ver com o nome Esdras também. E assim, a vitória e a pedra de Ebenezer lembram que não foram as forças humanas que salvaram Israel, mas a intervenção de Deus. E assim como Samuel marcou esta intervenção divina, porque Deus o chamou para isso, a história dessa igreja aqui de Rancharia reflete a fidelidade de Deus, que preservou e conduziu a igreja por décadas. A oração, nesse livro, é um elemento dominante na vida de Samuel. A oração sempre foi uma marca da igreja de Rancharia. Samuel, vendo ali nos primeiros capítulos, a sua mãe era uma mulher de oração chamada Ana. Ele é nascido em resposta à oração. Seu nome significa pedido a Deus. Sua oração traz livramento para o povo. Orava constantemente intercedendo pelo povo. Samuel teve um ministério riquíssimo. Julgou, profetizou, serviu como sacerdote, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, inaugurando assim a monarquia. E assim morava em Ramá, fundando a escola de profetas. Foi um homem muito relevante diante de Deus, usado por Deus. E tem a duração, essa história de 540 anos. E nesse tempo o povo pede um rei, trocando um reinado teocrático pela monarquia. E a primeira coisa que vamos aprender nessa noite: a pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, nos faz recordar com gratidão os feitos de Deus no meio do seu povo. Se você acompanhar a leitura aí do verso 3 ao verso 6, está escrito assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor em Mispa. Só ao Senhor, desculpe. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O texto então relata a história de Israel nesta época e mostra a realidade do pecado, e que nós também cometemos para com Deus, por conta da nossa natureza pecaminosa, da nossa depravação. Não só Israel se envolveu com ídolos no seu tempo, nós também criamos nossos ídolos em nosso tempo. E aqui o motivo de gratidão é por Deus conduzir o povo ao arrependimento. E isso é uma obra de Deus. E John Calvino enfatizou que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E é sempre bom, quando lemos a história de Israel, lembrarmos que nós somos assim também muitas vezes. E nós vemos aqui uma evolução de ídolos.
que o coração do homem fabrica. E ele parte da ideia, falando de Calvino, de que o ser humano possui um senso da divindade, mas que a condição humana, a depravação total, corrompe esse senso, fazendo-nos então ter uma fábrica de ídolos no nosso coração. E fazendo uma linha de produção nessa fábrica do coração, a gente vê que na antiguidade os ídolos eram visíveis como estátuas, bezerro de ouro, postes ídolos, Baal e outros deuses pagãos. Depois da modernidade, nós temos a época do iluminismo, onde a razão se torna autônoma, tiraram Deus do centro, e agora o eu é o próprio ídolo. E alguns exemplos contemporâneos de ídolos, poderíamos falar como, citamos ontem à noite, o sucesso profissional, que é um dos principais ídolos de nosso tempo. Não há nenhum problema você ter sucesso profissional. Mas em uma cultura que mede o valor humano pela produtividade e pelo status, nossa carreira muitas vezes deixa de ser uma vocação para servir a Deus e ao próximo e se torna a arena onde buscamos a nossa própria justificação. O trabalho se torna o meio pelo qual provamos o nosso valor. E o fracasso profissional não é apenas uma perda financeira, mas uma crise existencial, um veredito sobre o nosso próprio ser. Também poderíamos falar do romance e a família. São ídolos sutis e poderosos. Deus nos criou para o amor e o relacionamento, mas essa fábrica interior pega esse bom desejo e transforma em uma exigência idólatra. O cônjuge, o filho ou a busca por um parceiro ideal torna-se o centro da própria vida, a fonte da qual se espera uma salvação emocional e um preenchimento que só Deus pode dar. E quando essa pessoa falha, e certamente ela falhará, o resultado é uma amargura, um desespero, a fúria de um adorador cujo Deus não correspondeu às suas expectativas. E esta é a razão de muitas famílias que são conduzidas aos divórcios que fragmentam em nosso tempo. Também poderíamos falar do poder político, das causas sociais. Emergiram como ídolos ferozes em nosso tempo. A esperança de redenção é depositada em um partido, uma ideologia ou um movimento social. E acreditamos que, se o nosso lado vencer, uma espécie de utopia será inaugurada e o mal será contido. E essa idolatria cria uma polarização brutal, pois uma eleição, um debate cultural, não é mais uma discordância sobre políticas, mas uma guerra santa entre cosmos-visões que prometem a salvação. Poderíamos citar outros tantos ídolos que o nosso coração pós-moderno tem fabricado, mas esses já são suficientes para pensarmos que nós precisamos da ajuda do Senhor, em todos os dias, em todo o tempo, para que o nosso coração não se corrompa, para que Deus produza em nosso coração o arrependimento, a tal ponto de reconhecermos isso, de abandonarmos os nossos ídolos, e de realmente servir somente ao Senhor, e de fazer um novo compromisso com o nosso Deus, porque o nosso coração é enganoso, e muitas vezes nós não observamos, que o pecado vai tomando conta de tal maneira que a gente não percebe, e a gente acha que pode adorar ao Senhor, tendo ídolos no coração, que ficam no lugar do nosso Deus. E a solução proposta não é moralismo ou autoesforço, mas a glória de Cristo que invade a fábrica de ídolos do nosso coração, e transforma o adorador, como diz a palavra, Cristo em vós, esperança da glória. Graças a Deus por Jesus Cristo, que derramou seu sangue precioso naquela cruz, nos purificando de todo pecado, e só em Cristo nós podemos encontrar a bênção do perdão, e realmente olhar para a cruz, nos faz perceber quem nós somos. A análise de Calvino continua atual, o chamado é para repensar a adoração,
e redirecioná-la para Cristo e não confiar na própria fábrica de ídolos. A pedra simboliza a memória da graça de Deus. Cada geração deve recordar o que o Senhor realizou e também transmitir às gerações seguintes. Estamos falando também da fidelidade de Deus de geração em geração, da bênção que Deus tem nos dado para transmitir o Evangelho às próximas gerações. E alguns motivos então para lembrarmos com gratidão. Primeiro, esse texto mostra o agir de Deus em levantar um sacerdote, um juiz e profeta para conduzir o povo ao arrependimento. Gratidão pela fidelidade de Samuel em apontar o pecado no meio do povo. Gratidão por Deus ter conduzido o povo ao arrependimento, onde eles tiraram do meio do povo a idolatria e serviram só ao Senhor. Gratidão pela disciplina de Deus em trazer derrota ao seu povo, para eles perceberem o distanciamento do relacionamento com Deus. Gratidão pela vitória, não somente de uma guerra, mas contra o próprio pecado, onde o Senhor conduz o povo ao arrependimento. Nós só podemos agradecer a Deus, porque em Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha que é Cristo, nós podemos encontrar o arrependimento e receber o perdão do Senhor e recomeçar uma nova vida diante de Deus, restaurados, vivificados. Quantos já perderam o seu primeiro amor? Quantos já não vivem suas vidas cristãs com alegria, com contentamento, com desejo de servir ao Senhor e adorá-lo? A gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo o sabor, a gente vai perdendo aquela vontade de servir a Deus, porque os ídolos do coração vão minando a nossa fé em Cristo Jesus. Ao celebrarmos 90 anos aqui como igreja, é momento de recordar vitórias, desafios superados e a fidelidade de Deus em cada etapa. Quantas vezes não tivemos que nos arrepender aqui nesta igreja? Vou citar aqui uma história, porque é uma história daqui. Eu me lembro que, em um determinado momento da vida da igreja, vivemos um tempo de avivamento, de mover do Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Isso varreu o Brasil. Muitas igrejas históricas se dividiram por conta daquele momento. Foi um momento que eu não desprezo ele como um todo, porque foi um momento de despertamento espiritual. Deus levantou muitos irmãos, muita gente foi salva. Eu vi o mover de Deus, o agir de Deus, mas eu via também as nossas arrogâncias, as nossas prepotências, a nossa super espiritualidade, achando que uns tinham o Espírito e outros não. Quantos erros cometemos? E eu me lembro que quando eu fui para o seminário, comecei a estudar, Deus falou no meu coração. Eu fui à casa do reverendo Euclides. Fui pedir perdão para ele, porque ele era o pastor da época. Acho que Dona Isa lembra disso. Foi um momento, eu reconheci o meu pecado, diante da minha arrogância. E quem viveu aquele momento, sabe do que eu estou falando. E quantos momentos de perdão, de reconciliação, a gente teve que viver como igreja. E graças a Deus por Jesus Cristo, que era a base da vida dessa igreja. A igreja não dividiu, a igreja permaneceu, Deus abençoou, e a igreja continuou. Mas nós passamos pelo arrependimento, pelas confissões, pelo perdão. Isso é a história da igreja. E eu posso falar porque eu vivi esse momento. E que especial reconhecer que teve muita coisa boa,
mas que também teve coisas que realmente não foram agradáveis. Hoje eu sou pastor, e eu sinto o peso do pastoreio de uma igreja. Orem pelo seu pastor, caminhem com ele, apoiem ele, porque nós carregamos um peso da igreja, do povo de Deus, e de sermos fiéis ao Senhor na palavra. E isso é uma missão que Deus colocou a nós, como colocou na vida de Samuel. Deus continua colocando líderes à frente do seu povo, para falar com a igreja, para apontar para Cristo, para muitas vezes sermos sim disciplinados, corrigidos, exortados, porque nós cometemos os nossos pecados. E assim nós devemos reconhecer essa graça também do Senhor sobre nossa vida. O arrependimento, uma volta, um abandono do pecado, e uma volta para viver uma postura diferente, reconhecendo que só Deus é o Senhor. Em segundo lugar, a pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, nos faz reconhecer a graça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Do verso 10 ao verso 11, está escrito: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo ele de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Não foi pelo poder humano que Israel venceu, mas pela ajuda divina. Reconhecer a graça é admitir a dependência total de Deus. Nossos esforços são vãos se Deus não estiver presente à frente das nossas vidas. Moisés entendeu a importância da presença de Deus no deserto. E após o episódio do bezerro de ouro, quando Deus disse que não iria junto do povo por ser povo de dura cerviz, Moisés orou e clamou: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E nós sabemos que Deus subiu depois. Moisés sabia que sem a presença de Deus, sem essa graça bendita da sua presença, ele não poderia caminhar no deserto com esse povo de dura cerviz. A arca era símbolo da presença de Deus. E veja que eles levaram a arca para a batalha, e a arca foi levada embora, usando da arca como um amuleto para tentar ganhar uma guerra, sem ter vida com Deus, sem estar com o coração reto diante do Senhor. E Deus mesmo se incumbiu de revelar-se aos filisteus como Deus Todo-Poderoso, ferindo o povo filisteu. E 1 Samuel 7, de 10 a 11, mostra os filisteus vindo guerrear novamente com o povo de Deus. Enquanto Samuel oferecia holocausto, e o texto diz: o próprio Deus os derrotou. Quando nós estamos andando com Deus, em santidade, em retidão, fazendo a vontade do Senhor, vivendo a primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quando vivemos assim, as nossas guerras não são nossas, é do Senhor. É o Senhor quem vence as nossas lutas, que nos dá a graça de vencer cada uma delas. Eu não sei qual luta que você está vivendo hoje. O que eu posso dizer, que esse nosso Deus tem graça suficiente para derramar sobre nossas vidas, e nos fazer vencer as nossas adversidades. Mas temos que lembrar que nós dependemos totalmente do Senhor, até na salvação. A salvação não é uma atitude de um homem para com Deus, é uma atitude de Deus para com o homem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé que temos é nossa, é um dom que Deus nos dá, assim como o arrependimento, é um dom.
Então veja que dependemos totalmente do Senhor. Alguns acham que pode ficar com o coração duro. Não quero saber de Deus, não. Não quero entregar minha vida para Jesus, não. E tem igreja por aí que ainda reforça essa ideia, né? Aceita Jesus, como se você estivesse no lugar de Deus e você que definisse que você vai aceitar ou não. Eu só posso dizer para você que não somos nós que aceitamos, é Deus que aceita ou não. É Deus que endurece o nosso coração, ou é Deus que amolece o nosso coração? Porque quando Deus quer salvar alguém, não há coração que resista à graça do Senhor. Nós chamamos isso de graça irresistível. E o Senhor transforma todo o nosso ser, todas as nossas disposições se voltam para Deus. Eu era um desses, que não queria saber de Deus. Mas quando Deus quis saber de mim, não teve como resistir. De manhã eu falei, eu me converti aqui, entrando pela porta dessa igreja, numa reunião de quarta-feira à noite, as irmãs orando, e eu entreguei minha vida aos pés da minha mãe e da avó Raquel. Porque foi um agir de Deus na minha vida. Tudo é pela graça de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Toda a história da igreja de Rancharia é fruto dessa graça divina. Cada culto, cada ministério, cada serviço é resultado do cuidado do Senhor pela vida de cada um de nós. Em terceiro lugar, a pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, nos faz refletir sobre a renovação do nosso compromisso com Deus. O verso 12 até o 17 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, a Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. De tempos em tempos precisamos então repensar nossa caminhada e através da palavra percebermos se estamos vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes vamos perceber esses ídolos do coração, alguma coisa que tem nos afastado do Senhor, e aí sim somos exortados pelo próprio Espírito Santo a renovarmos esse compromisso diante de Deus com arrependimento e fé, levantando o altar de adoração que seja agradável ao Senhor. Noé renovou a aliança com Deus depois do dilúvio. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que estabeleceu com ele uma nova aliança simbolizada pelo arco-íris. Abraão fez uma reafirmação de fé e obediência lá em Gênesis 17. Deus renovou sua aliança com Abraão, mudando seu nome e ordenando a circuncisão como sinal do pacto. Josué renovou seu compromisso com Deus junto do povo. Agora, pois, temeis ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito lindo o texto. É mais lindo ainda quando nós entendemos que nós também, como família, nós precisamos renovar os nossos votos diante de Deus muitas vezes e reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Mas essa reafirmação é abandonando os pecados, é corrigindo a postura diante do Senhor, que muitas vezes nós estamos vivendo de maneira errada, pecaminosa, fria. Muitas vezes nossa vida cristã está
muito fria. Já não há mais fervor no coração. E você acha que está bom? É possível melhorar. Às vezes nós ficamos comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Deus tem um banquete para a sua igreja. O poder do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Sejais testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Que haja fervor em nosso coração para pregar e anunciar o Evangelho, ser testemunha de Cristo Jesus. A pedra no Antigo Testamento aponta para Cristo. A pedra é símbolo de fundamento, força e permanência. Em várias passagens, Deus é descrito como a rocha. No Novo Testamento, essa rocha é Cristo. Como está lá em 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aponta para Cristo como nossa rocha de ajuda e salvação. Cristo é o verdadeiro Ebenezer. Samuel levantou uma pedra para lembrar o auxílio de Deus no passado. Mas Deus levantou o seu próprio filho, como pedra viva, que garante ajuda presente e eterna. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Enquanto Samuel levantou uma pedra para lembrar um ato de livramento temporal, Deus levantou Jesus como memorial eterno de sua ajuda e graça redentiva. A vitória de Israel antecipa a vitória de Cristo. A batalha vencida em Mispa é sombra da vitória definitiva de Cristo sobre o inimigo. O grito de Samuel e o sacrifício oferecido antes da vitória prefiguram o sacrifício perfeito de Cristo, por meio do qual temos vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer é a memória da graça. Samuel ergueu uma pedra para lembrar que o Senhor ajudou até aqui. Em Cristo, temos a certeza de que até o fim, Ele nos sustentará. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O até aqui de Samuel se cumpre no para sempre de Cristo. Então, celebrar 90 anos é rememorar quantos momentos difíceis vivemos, mas Deus nos abençoou. Deus continua sendo essa pedra, o fundamento da igreja em Cristo Jesus. Então, que essa noite seja uma noite de renovação espiritual para cada um de nós. Que a igreja de Rancharia continue sendo viva, cheia do poder do Espírito Santo, com fervor, amando ao Senhor, preservando a verdade do Evangelho para todas as gerações, impactando o nosso tempo, a nossa história, as nossas vidas, esta cidade, o mundo, através da obra missionária, como vocês têm orado, contribuído. Continuem firmes no Senhor. Não deixe que os ídolos do coração tomem o lugar de Deus. Não deixe que a adoração seja prejudicada pelos nossos pecados. Se arrependa, se volte para Deus e peça ao Senhor: Senhor, renova a minha vida, renova a minha fé. Eu não quero viver nesse marasmo espiritual. Eu quero ser um servo e uma serva do Senhor, cheia do Teu Espírito, para viver a Tua vontade, para viver para a Tua glória, para fazer realmente aquilo que o Senhor quer da minha vida, para o qual eu fui chamado. Quantos já enterraram os seus dons e talentos? Já não querem fazer mais nada no reino de Deus, estão pendurando a chuteira. Na velhice darão ainda frutos, viu? Não está na hora de pendurar a chuteira, não. Quem quiser pendurar a chuteira, eu posso orar depois do culto. Senhor, promove para a glória, porque esse irmão está cansado.
Eu oro. Então ninguém está cansado não, em nome de Jesus. Renove-se diante do Senhor aí, o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te dar essa graça. Coloque os teus dons e talentos a serviço do reino de Deus, não pendura a chuteira, e lembre-se, que nós temos que passar o bastão para a próxima geração. Como que você vai passar o bastão se você pendurar a chuteira, jogar a toalha? Nós somos referenciais, irmãos, para esta geração. E eles estão olhando para nós, como líderes, servos e servas do Senhor. E a nossa geração está faltando referenciais. E a igreja não pode perder isso. Na sociedade já não existe. Mas na igreja, precisamos ter referenciais. E o nosso principal referencial é Cristo. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: olha para mim, me imita como eu estou imitando a Cristo. É isso que Deus quer da sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará até o Senhor Jesus voltar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, santa palavra, que nos faz recordar, ó Pai, aonde o Senhor nos encontrou, quando o Senhor nos chamou, que nos faz repensar a nossa caminhada, ó Pai. E quantas vezes, Senhor, nós pecamos, falhamos diante de Ti, reconhecemos os nossos pecados, caminhamos novamente. O Senhor nos perdoou, o Senhor continua fazendo isso hoje pela Tua graça. E nós clamamos a Ti, para que o Senhor fortaleça a vida dos nossos irmãos aqui da igreja de Rancharia. Clamamos a Ti, ó Senhor, para que o Senhor aqueça os corações, para que ninguém, Senhor, possa viver a sua vida com marasmo espiritual. Ó Deus, sem fervor, sem contentamento, sem alegria no coração. Renova, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, vivendo dessa maneira. Traz arrependimento, Senhor, e traz, ó Pai, uma renovação espiritual, para que cada um possa, Senhor, chegar diante do Senhor e renovar o seu compromisso no Deus da aliança, uma aliança que o Senhor tem com cada um dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, por tão grande salvação. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que fala ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, nos encher do Teu Espírito e nos dar a graça de continuar sendo referencial para esta geração. E assim, ó Pai, que a Tua palavra continue sendo pregada e anunciada com fervor no nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Obrigado, pastor Manuel.